Quer saber o que fizeram aos nazistas e qual foi o verdadeiro holocausto? O verdadeiro holocausto, Rosita, o verdadeiro foi contra a Alemanha. E não foram eles, como dizem os judeus na sua propaganda, que gasearam e mataram 6 milhões de judeus pobres. Não, Rosita. 20 a 25 milhões de alemães morreram. Foram assassinados na Segunda Guerra Mundial. Os defensores da democracia e da liberdade, os Estados Unidos com o judeu Roosevelt como presidente, a Grã-Bretanha com o bêbado Churchill e o bêbado ordenaram um bombardeio de cidades e vilas na Alemanha e mataram perto de 10 milhões de civis em holocaustos gigantescos, que são 100 vezes maiores do que o que está acontecendo em Gaza agora mesmo, que acabei de falar com vocês. Então vocês querem ver esse documento extraordinário, não? Vocês vão ver na televisão a cabo, vocês não vão ver na televisão oficial. Nós vemos? Vemos isso, é claro. Paz para a Alemanha. Paz para a Alemanha. Paz para a Alemanha. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Alemanha tornou-se uma grande prisão. Em todo o sector americano do país, milhões de homens foram encerrados atrás de cercas e arame farpado em campo aberto. Eles morreram em valas de latrinas e buracos de abrigo que cavaram no chão com as mãos. Morreram sem água, sem comida e sem abrigo. Isto aconteceu seguindo as ordens do comandante em chefe das forças americanas, General Dwight Eisenhower, que enviou uma correspondência urgente em 9 de maio de 1945, um dia após sua tomada da Alemanha conquistada, proibindo todos os cidadãos do país de coletar alimentos em um só lugar, local, com o propósito de levá-lo aos famintos. Os campos de concentração criados pelos americanos eram proibidos, sob pena de morte, de alimentar os prisioneiros, mesmo que estes estivessem morrendo de fome. Ele ordenou que 3 trens cheios de alimentos, doados pela Cruz Vermelha Internacional, deixassem o país e fossem devolvidos aos doadores, que eram da França e da Bélgica. Tudo isso ficou escondido por 44 anos, até que o livro foi lançado no Canadá em 1989, revelando a atrocidade. No prefácio desse livro, o Dr. Coronel Ernest F. Fisher, um antigo historiador do Exército dos Estados Unidos e especialista em história militar, escreveu: começando em abril de 1945, o exército americano e o exército francês aniquilaram casualmente 1 milhão de prisioneiros. Este livro, intitulado Outras Perdas, foi publicado em todo o mundo, mas nos Estados Unidos dificilmente foi encontrado, depois das duras críticas literárias que recebeu no New York Times e em outros jornais, o que fez com que nenhum livreiro gostaria de tê-lo em estoque. Os americanos foram impedidos de saber sobre essas atrocidades assim. Ao mesmo tempo que as pessoas em todo o mundo formavam uma opinião terrível sobre os militares americanos, até que um dia, em 1989, um comandante do exército americano ficou perplexo ao ouvir um cidadão alemão em Trauen, Alemanha, expressar uma crítica amarga ao campo de concentração americano, que estava lá durante o verão de 1945, quando aquela comandante americana, Mary P., levando em conta a crítica negativa durante o serviço militar, o Dr. Drucker, enfim, ficou curioso e comprou o exemplar de Outras Perdas em Nova York. Então eu contei para uma organização chamada The Military Bookman, que é uma livraria militar em Nova York. E o cara que atendeu o telefone me disse que tinha um exemplar do livro. O livro foi colocado no Deep Six. Deep Six significa na gíria que estava escondido. O Drucker, determinado a descobrir se o livro diz a verdade. Fui guarda do exército dos Açores no campo de prisioneiros alemão de Anderlecht e mantive-me em silêncio durante 45 anos, porque fui avisado de que não adiantaria falar, que poderia ter sérios problemas se o fizesse. Todas as manhãs, caminhões vinham retirar os corpos dos falecidos. A taxa de mortalidade foi muito elevada, devido à combinação de agonia, mau tempo, fumo nas feridas e falta de atendimento médico. Houve uma alta taxa de mortalidade. Dormiram na lama, sem cobertores nem casacos e, claro, sem tendas. Houve uma alta taxa de mortalidade. Do meu ponto de vista, o que pude ver, e que obviamente nos preocupou a todos, foram os caminhões que transportavam os corpos. Fui protestar individualmente aos meus superiores imediatos. E eu tinha um amigo que era designado para a polícia da cozinha, o guarda da cozinha, e ele me dava comida e eu jogava por cima das cercas. Fiquei quieto por tanto tempo. Fui reprimido tanto tempo.
Convencido por pesquisadores do Reino Unido e da Alemanha, e por depoimentos recebidos de ex-prisioneiros de guerra que confirmaram o conteúdo do livro Other Losses, Drucker decidiu que era necessário um pedido formal de desculpas, uma vez que nenhum representante do governo americano jamais havia se desculpado pelos campos, então ele mesmo faria isso. Ele contatou o autor do livro, James Bake, e entre os dois convidaram o tenente-coronel Max Klar, já na reserva da Bundeswehr, o exército alemão, para vir a Washington em 31 de outubro de 2011, data em que foi lançada a nova edição americana do livro Outras Perdas. E lá Drucker leu um pedido formal de desculpas a Max Clark, que aceitou com prazer. Os dois homens apertaram as mãos e depois se abraçaram com profunda emoção. As dezenas de participantes na sala ficaram completamente atordoados. Clark leu, então, os termos de um tratado de paz, que propôs para suplantar a infeliz realidade que ainda prevalece entre a Alemanha e os seus antigos inimigos. A estranha verdade é que a Alemanha é aliada dos países ocidentais, com os quais ainda está tecnicamente em guerra. Isso é mais do que apenas uma peculiaridade diplomática, porque, como disse Clark, a Alemanha é um país de almas feridas, obrigada a fornecer ajuda financeira a outros países da Europa. Ainda é definido pelas Nações Unidas como um Estado hostil. Apesar de ser supostamente soberano, deve tolerar as bases militares de potências estrangeiras. Ele é constantemente lembrado de suas crueldades passadas por parte de nações que nunca reconheceram as suas próprias. Paga enormes compensações financeiras às suas vítimas, enquanto os alemães que foram vítimas das atrocidades aliadas nunca foram reconhecidos, muito menos compensados. Clark voltou a Drucker para retificar esses fatos no tribunal. Eles se tornaram amigos após esse ato e fizeram esse vídeo de verdadeira paz para a Alemanha. Por que tudo isso aconteceu? Por que foi mantido em segredo?